Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da doutora Adriana Hergui Fagundes, e este é o projeto Curmá, Sabedoria Revelada de Deus. Na nossa última aula, nós introduzimos o conteúdo dos evangelhos e hoje eu quero falar para você sobre os evangelhos sinóticos ou evangelhos sinópticos. O que significa isso, pastor? Evangelhos sinóticos. A palavra sinóptico ou sinótico é tomada do grego e equivale a visão simultânea de alguma coisa. E quais são os evangelhos que nós chamamos, que são denominados evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos na nossa Bíblia são Mateus, Marcos e Lucas. E por que eles são chamados assim? Porque eles apresentam justamente essa visão simultânea. São três pontos de vista, são três enfoques simultâneos, como se fosse três visões de uma mesma situação. Então, os relatos dos três evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, muito próximos, embora eles sejam narrados de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Porque eles são narrados de acordo com a cultura, com a personalidade, com o ponto de vista de cada um dos narradores. Então, Mateus escreveu de um jeito de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua profissão, de acordo com a ótica dele sobre a situação que ele presenciou. Amém? Então nós temos esses três evangelhos, que são os evangelhos chamados sinóticos, que tem a visão simultânea. Veja bem, não significa que seja a mesma visão, mas é uma visão simultânea dos mesmos episódios, dos mesmos fatos. O primeiro evangelho dos três sinóticos que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Então Marcos é o que a gente chama de a matriz dos evangelhos sinóticos. Ou seja, Mateus e Lucas beberam desta fonte. Mateus e Lucas se basearam em Marcos e agregaram outras situações, outros episódios do que? Da biografia de Jesus. Porque os três evangelhos sinóticos e também João, que não é evangelho sinótico, eles relatam, eles retratam, eles contam sobre a vida de Jesus e do seu ministério aqui na terra. Aleluias! Então, o primeiro escrito foi Marcos, e Mateus e Lucas, então, se baseiam nele e agregam mais alguma informação de acordo com o seu ponto de vista e de acordo com aquilo que eles mesmos presenciaram. Quando é que os evangelhos sinóticos começaram a aparecer? Em torno do ano 70, depois da publicação do Evangelho segundo Marcos, escreveu-se primeiro Mateus e depois Lucas. Tudo bem? Então, Marcos é o mais curtinho, por quê? Porque ele foi o primeiro. Ele pega assim um apanhado geral do ministério de Jesus, daquilo que ele considerou ser o mais importante desse ministério de Jesus, porque nem tudo foi relatado no Evangelho. A palavra de Deus diz que Jesus fez muito mais milagres, pregou muito mais palavra, muito mais sinais e maravilhas, libertou muito mais gente, curou muito mais pessoas, mas os evangelhos, eles são registrados como uma ilustração, para mostrar assim, tipo, um pouquinho daquilo que Jesus fez. É uma pincelada dessa tremenda obra que o Senhor Jesus Cristo fez entre nós. Amém? Glórias a Deus. O que mais sobre os evangelhos sinópticos? Como eles apresentam pontos de vista diferentes, o que acontece? Eles dialogam entre si. Eles nunca se contradizem, jamais. Não há nenhuma contradição na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas eles dialogam e eles se complementam. Como a gente falou na outra aula, por que 4 evangelhos e não um só? Porque uma pessoa só não conseguiria dar conta da grandeza, da majestade, da magnitude que foi a obra de Jesus. Amém? Então, cada um apresenta um aspecto. Aleluias! E olha só, os objetivos de cada evangelho também foram diferentes.
como a gente já viu na outra aula, cada um escreveu para um povo, para uma, digamos assim, um ponto de vista diferente, e o povo para quem eles escreveram foi diferente. As pessoas para qual eles se dirigiram foi diferente. O público-alvo, como a gente chama no jornalismo, foi diferente. E por isso eles têm as suas peculiaridades. Porque quando eu vou escrever com um destinatário em especial, eu vou escrever da forma que esse destinatário entenda. Eu vou escrever de uma forma que esse destinatário se identifique com aquilo que eu estou escrevendo. Não adianta eu falar de filosofia humanista para um agricultor, uma pessoa que não tem essa vivência e nem esse interesse. Então, quando eu vou falar com um agricultor e vou usar figuras de linguagem para explicar para eles o que aquilo está querendo dizer, o que aquilo significa, o que eu vou usar? Eu vou usar as coisas que ele conhece. Amém? Por isso que a palavra de Deus ela é tão plural, por isso que ela é tão diversificada, porque Deus ele é tão maravilhoso que ele se preocupou em alcançar todo tipo de pessoa. Aleluias! Então cada um foi usado de uma forma, e assim acontece até nos nossos dias. Cada um de nós é usado de uma forma, fala de um jeito, é usado de uma forma diferente. Até os dons que nós manifestamos são manifestados de acordo com a nossa personalidade, com o nosso indivíduo, porque Deus ele respeita aquilo que ele criou. Deus respeita a sua criação e ele respeita aquilo que ele mesmo colocou em nós. Então cada um tem uma personalidade, cada um tem uma habilidade, cada um tem um interesse, cada um tem um conhecimento, uma vivência, um ponto de vista, e Deus usa cada um. Deus usa cada um com a sua experiência de vida para alcançar mais e mais pessoas. O Evangelho foi assim na Bíblia e o Evangelho continua sendo assim nos nossos dias. Amém? Olha só, Mateus contempla Jesus de Nazaré como Messias. Esse foi o objetivo de Mateus ao escrever este livro. Ele fala de Jesus como esse Messias. Marcos vê o poder, a manifestação do poder de Deus em Jesus. E Lucas vê ele como Salvador do mundo perdido por causa do pecado. Aleluia! Então nós temos óticas diferentes para dar conta do que Jesus foi. Amém? Bom, esta então foi a nossa aula sobre os evangelhos sinópticos. Assista mais uma vez. Tome posse deste conhecimento, entenda que sinótico vem do grego visão simultânea e não a mesma visão, porque são três pessoas diferentes, cada um com o seu ponto de vista, com a sua ótica. Por isso existem diferenças nos evangelhos, sabe? Tem incrédulos, tem pessoas anticristo que tentam falar dessas discrepâncias, dizendo que a Bíblia é contraditória, quando na verdade existe apenas um ponto de vista diferente. Cada um selecionou os elementos que considerou importante e que enxergou naquela situação. Mas as diferenças, elas nunca são discrepâncias, mas sim diferenças de visão. Elas não são contraditórias, não são discrepantes, amém? Mas elas são visões que se complementam e que vão na mesma direção, que é apresentar esse Jesus lindo e maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo com isso, curta aí esse vídeo, compartilha, passa para os teus amigos, nos ajude a crescer, porque nosso objetivo, a nossa primeira meta é chegar aos 1000 inscritos, às 4000 horas de visualizações, para que nós possamos também abençoar mais pessoas e fazer transmissões ao vivo. Amém? Que a graça do Senhor, que a graça do Senhor te encontre aí onde você está. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando do Novo Testamento, da nova aliança que o Senhor fez comigo e com você. Que Deus te abençoe.